Mais um vídeo aí, matemática do zero. O pessoal tá com dúvida aí em questão de operação com frações, que é bem do início mesmo, para aprender a trabalhar com frações e também para ver a linha de raciocínio para transformar fração em porcentagem. Vamos lá. Sem usar muitos termos técnicos e focar na questão da resolução mesmo, de fato. Vamos lá. A fração, ela representa um inteiro. Ela representa o inteiro de algo que se quer achar, ou uma parte. Digamos que aqui eu tenho um objeto dividido em três partes. A fração que representaria essa parte aqui pintada seria essa fração aqui, ó, 1/3, porque eu tenho uma parte do todo, certo, que está dividido em 3. O número de baixo, sem se preocupar com o numerador, o denominador, esses termos, o número de baixo da fração, ele representa o todo, certo? O todo. E o número de cima representa o que eu tenho ou o que ainda falta. No caso, aqui, nesse todo aqui, está dividido em três partes. Se 1/3 é a fração dessa parte pintada, digamos que fosse uma barra de chocolate, essa parte aqui que eu comi, qual a fração que representaria essas outras duas partes aqui? 2/3. E a fração que representaria o total disso aqui, se fosse todas essas partes aqui pintadas, seria 3/3. Ou seja, essa fração aqui, ela corresponde ao total. O número de baixo sempre é o total. E o de cima pode ser a parte que você tem ou a parte que você quer achar. Digamos que... Vamos ver essa figura aqui de baixo aqui, né? Nessa figura aqui, o total seriam 4 partes. A parte que representa essa parte pintada seria 2/4, certo? Logo, se eu tenho duas partes do total de 4 partes, eu tenho 1/2, que é a simplificação da fração. Quando os dois números são divididos por 2, a gente simplifica a fração. Logo, eu tenho 1/2. Se eu tenho metade de alguma coisa, quanto que eu tenho em porcentagem? 50%. 50% seria a porcentagem que representa a metade. Porque quando eu falo em porcentagem, o total da porcentagem é 100%. Se eu considerar que aqui são 4 partes e aqui é 100%, em fração, esse 100% seria 4/4, que é igual a 1 inteiro. 4/4 e 1 inteiro é a mesma fração, aqui é 100%. Se eu pego uma partezinha aqui desse total, a fração que tem para representar é a fração de essa parte aqui, é igual a 1/4. 1/4, certo? É a parte que representa essa fração aqui. Logo, a outra parte que não está pintada seria o quê? Se eu tenho 1/4, para chegar em 4/4, falta 3/4. 3/4. Se eu tenho 1/4 aqui, 1/4 é quanto de 100? 1/4 de 100 é 25. Logo, aqui eu tenho
25%. Essa fração em porcentagem, essa fração aqui em porcentagem corresponde a 25%. Basicamente é isso. Fração você tem que saber a parte, certo? Enquanto o todo está dividido, qual a parte que você tem ou que você quer achar na questão, né? No caso aqui, a parte que representa a fração é essa aqui, ó. 1/4. 1/4 seria essa parte pintada aqui, de um todo que está dividido em 4 partes. O número de baixo representa o quê? O número de baixo representa sempre o todo, ou seja, todas as partes que eu tenho. E o número de cima, certo? Todas as partes, o número de baixo, 4, representa todas as partes do todo. E o número 1 representa aqui, no caso, toda a parte que eu tenho. E aqui, os 3/4 representam, as 3 aqui representam as partes que eu não tenho. E sempre o número de baixo representa o todo. Vamos ver mais uma figura aqui, observando aqui mais essa figura aqui, certo? Para a gente transformar fração em porcentagem. Aqui eu tenho um todo. Não leve em conta o desenho não, que não está muito bonito, mas enfim, o que importa é o aprendizado do conteúdo de matemática, né? Aqui eu tenho um todo dividido em 5 partes. Logo, a fração, o número de baixo vai ser o quê? 5. 5 será o número de baixo. Considerando aqui que eu queira saber essa parte aqui que está rabiscada, certo? São 2 partes do total que está dividido em 5 partes. Logo, eu tenho 2/5. Como é que eu vou achar isso aqui, transformar em porcentagem? Eu quero saber em porcentagem quanto que essa parte aqui rabiscada representa. O todo é 100%. Logo, a fração que representa esse inteiro são 5/5. Eu quero saber quanto é que eu tenho em porcentagem. Eu sei que eu tenho 2/5. Aí como é que eu vou fazer em porcentagem? Tranquilo, facilzinho. Você pega aqui o 100, certo? Que representa o todo em porcentagem. Está dividido em quantas partes? Em 5 partes, tranquilo. 100 dividido por 5. Tá 20. 5 vezes é igual a 100. Ou seja, cada pedacinho desse aqui equivale a 20%. Equivale a 20%. Então aqui eu tenho 20, com mais 20, 40, com mais 20, 60, com mais 20, 80, com mais 20, 100. Então, a parte que está rabiscada aqui, 2/5, certo? Representa 20% com mais 20%. 2/5 é igual a 40% do todo. Aqui eu tenho 20, 20, 20, 20, 20, para chegar ao total de 100%. Logo, se eu
A fração que eu tenho é 40%. A fração que falta, qual é a fração que falta? Qual é a fração que representa esses três aqui, que não está pintada? A fração que representa esses três aqui é 3/5. Essa parte aqui é igual a 3/5. Se 2/5 é 40%, 3/5 é quanto? 20, com mais 20, 40, com mais 20, 60. 3/5 é igual a 60%. 40% daqui, 60% daqui. Logo, 5/5, que é a soma de 3/5 mais 2/5, dá igual a 100%. Tranquilo, facilzinho de assimilar. Transformar fração em porcentagem é simples, certo? E entender fração também é simples. O problema da matemática é que a gente tem um problema na infância, que vai virando uma bola de neve, a gente não vai aprendendo, não vai assimilando e vai levando, isso torna-se, quando a gente chega na adolescência, um problema seríssimo em matemática. Mas a gente vai sanando esses problemas aí de matemática do zero, fazer vários vídeos no canal. Quem gostou aí, deixa um like, segue aí o canal para a gente ampliar o conhecimento.